que também deixará saudades nesta casa, senador Figueiró. Sabendo que a cadeira que Vossa Excelência está ocupando será ocupada por uma senadora, Simone Tebet, do seu estado, do PMDB, cujo líder e amigo, senador Valdemir Moca, nosso presidente da Comissão de Assuntos Sociais, me deu o privilégio de apresentar-me à senadora Simone Tebet no encontro de confraternização que o presidente Renan Calheiros ofereceu na sua residência oficial. E ela também vai honrar as tradições políticas, não só do pai, o senador Rames Tebet, que eu conheci porque presidiu esta casa em momentos bem complicados da vida política brasileira, mas foi quem, o pai Rames Tebet, me apresentou a figura que Vossa Excelência veio aqui falar, Manuel de Barros, que eu não conhecia e fiquei encantada com a figura de Manuel de Barros, que perdemos recentemente. Então, por todas essas razões, é que eu sei que o seu lugar, a sua cadeira, será ocupada por uma pessoa digna, uma senadora comprometida com o Mato Grosso do Sul, mas comprometida também com os interesses nacionais, até porque no DNA da senadora Simone está a boa política, política séria, com integridade, de um estado onde tem muitos gaúchos, e Vossa Excelência representa tão bem o Mato Grosso do Sul. Saudar o nosso senador mineiro, Antônio Aureliano, que está aqui, o senador Moca já fiz referência. Nós tivemos hoje, só para apenas para avivar, retransmitir a informação, uma apresentação, uma audiência pública requerida pelo senador Paulo Davim, também um senador aqui que na suplência do ministro Garibaldi Alves se revelou extremamente comprometido com as questões de saúde pública no país, ele que é médico, cardiologista lá no Rio Grande do Norte, do Partido Verde, e propôs uma audiência pública para debater a psicofobia, que é exatamente a exclusão, a falta de adequação no tratamento de pessoas portadoras de um mal que é a hiperatividade nas crianças e a dificuldade da atenção, de ter atenção com as coisas. E isso provoca realmente problemas sérios de desajustes e há uma exclusão dessas crianças quando crianças na escola e também depois como adultos também dificuldades na digamos, firmeza, ou seja, na profissão, na própria vida social. Então, foi uma audiência muito, muito rica, porque aprendemos muito sobre esta questão e que é exatamente a psicofobia, para que não tenhamos a rejeição aos portadores dessa patologia, que é frequente, atinge aí 3 a 5% da população brasileira. Então, foi uma iniciativa do senador Paulo Davim, que nós hoje convencionamos também para instrumentar um projeto que trata o dia 12 de abril como o Dia Nacional de Combate à Psicofobia. Mas aqui eu venho à tribuna hoje, senador Rubem Figueiró, porque no seu estado também o problema existe. E em Minas Gerais, do senador Antônio Aureliano também. A questão das barreiras do encarecimento à vida do trabalhador, do produtor rural. O produtor rural brasileiro hoje contribui definitivamente para o desenvolvimento brasileiro. É só olhar a nossa balança comercial para vermos que ali estão registrados os grandes números da balança comercial, no superávit comercial com exportação. Então, na lista dos produtos de exportação, os principais estão relacionados ao campo. Soja, complexo soja, o grão, o farelo, óleo, e depois a cadeia produtiva da carne, todos os tipos de carne. Aí vem café, vem açúcar, vem suco de laranja, etanol,
tabaco, tudo produzido pelo campo. Mas existe eu diria às vezes até um preconceito em relação a valorizar a atividade desses agricultores. Hoje, 15 pontos de rodovias federais e estaduais do meu estado, Rio Grande do Sul, enfrentam bloqueios no trânsito na manhã desta quinta-feira, nesta manhã desta quinta-feira, e o motivo desses protestos dos agricultores gaúchos é porque eles são contra a obrigatoriedade do emplacamento de tratores e máquinas agrícolas que trafegam em vias públicas. Essa manifestação foi interrompida no final da manhã e deve retornar pela tarde. Há bloqueios parciais e totais em alguns casos. O tráfego foi liberado de forma alternada a cada 10 ou 15 minutos. Máquinas estão concentradas nos acostamentos de algumas vias, entre elas a BR-468, no trevo de Palmeira das Missões, BR-386, no trevo de Carazinho, a BR-158, em Júlio de Castilhos, a BR-287, em São Vicente do Sul, a 285, em Passo Fundo, a 287, em Santiago, a 472, em 3 de Maio, no entroncamento com a BR-158 e BR-285, em Panambi, a RS-153, em Passo Fundo, a RS-324, em Getúlio Vargas, a RS-135, em Palmeira das Missões, a RS-569, em Palmeira das Missões, a RS-155, em Santo Augusto, a RS-287, em Candelária, RS-342, em Santa Rosa e a RS-377, em Alegrete. O Ministério das Cidades propôs o adiamento por mais um ano da obrigatoriedade do emplacamento. A proposta será apresentada na próxima reunião do Conselho Nacional de Trânsito. Isso não resolve o problema, é apenas um adiamento. A resolução do CONTRAN exige o emplacamento a partir de janeiro. A decisão vale para veículos fabricados depois de agosto de 2014 e foi publicada no Diário Oficial da União no dia 26 de novembro. Não há dúvida de que, para a maioria dos agricultores e daqueles que defendem o setor agropecuário brasileiro, que esta é mais uma tentativa de apenas aumentar a arrecadação à custa do sacrifício e da redução do ganho do agricultor brasileiro. Então, somente isso. Se você imaginar e olhar se alguma máquina agrícola esteve envolvida numa rodovia em acidente, é raro esse fenômeno, raro, muito raro. Até porque uma máquina agrícola, para circular, precisa de uma licença, é avisado a autoridade do trânsito para fazer o acompanhamento. Então, os cuidados são todos redondos. Então, fazer emplacamento, fazer o pagamento, levar uma máquina até a sede do DETRAN para fazer toda essa burocracia, convenhamos que não é uma atitude de quem quer ajudar, mas sim quem quer complicar a vida dos agricultores que já padecem com deficiências na logística, falta de boas estradas, estão esburacadas, falta de duplicação de muitas rodovias que são de alta demanda no escoamento das safras, situação portuária deficitária, o sistema ferroviário que deveria ser o sistema verdadeiramente símbolo da logística do transporte e escoamento das safras, nós estamos muito aquém dos países desenvolvidos, seja da Europa, seja dos Estados Unidos, e assim sucessivamente. Fora a tributação, fora a concorrência, especialmente quando falamos em relação ao Mercosul. E eu sou de um estado que faz fronteira com a Argentina e com o Uruguai, e na hora da comercialização, entra trigo argentino para o Brasil, e aí o preço vai lá embaixo. Ou o arroz uruguaio, e o preço vai lá embaixo na hora da comercialização. Os agricultores gaúchos e também de outros estados precisam e querem e lutam por uma solução definitiva em relação a essa medida, essa resolução 429 de 2012 do Conselho Nacional de Trânsito, CONTRAN, que vai obrigar a partir de janeiro de 2016 o emplacamento de tratores. Na manhã de hoje, inclusive, os agricultores gaúchos, como eu disse, fizeram protestos em 16 pontos de rodovias federais e do meu estado contra o emplacamento de máquinas agrícolas. É elogiável a atitude recente do ministro da Cidade, Gilberto Ock, que confirmou a prorrogação do emplacamento de veículos agrícolas por mais um ano.
ele entendeu que a medida é necessária. Não foi a primeira vez que houve esta prorrogação. Esse adiamento deve ser confirmado na semana que vem, na próxima reunião do CONTRAN. É preciso, no entanto, relembrar que essa inaceitável resolução, já prorrogada 2 vezes a pedido de parlamentares, prefeitos e entidades representativas dos agricultores, pode, lamentavelmente, prejudicar a produção no campo a partir de 2016, quando as dificuldades para produzir alimentos poderão ser maiores, considerando a atual situação da economia brasileira. Se nada for feito, o setor agrícola poderá ser obrigado a gastar 57 bilhões como impostos, segundo dados fornecidos pelos produtores rurais. Esta casa, como sabem, tem tentado, melhor dizendo, insistentemente, adiar e barrar definitivamente, desde o ano passado e ao longo deste ano, qualquer iniciativa de sobretaxar o campo e de aumentar os custos para quem vive da produção agrícola. O projeto de lei da Câmara 57, de 2013, do deputado Alceu Moreira, do PMDB do Rio Grande do Sul, por exemplo, do qual tive a honra de ser relatora na Comissão de Agricultura do Senado, foi aprovado neste ano porque autoridades ligadas ao trânsito onerariam injustamente com a resolução a agricultura familiar e o médio agricultor. A proposta, porém, foi vetada integralmente pela Presidenta da República, Dilma Rousseff. Tentamos incluir, e quando se votou, detalhe, como os vetos foram votados em bloco, e esse é um mal, eu já tenho um projeto de resolução para que seja separado os assuntos e só por acordo a gente possa fazer destaques daquelas matérias que se queira destacar, porque senão seria inviável, do ponto de vista físico até, fazer exame de 5.000 vetos, ou sei lá, 500 vetos numa noite só. Então, teremos blocos, mas poderemos destacar aquelas matérias que consideramos necessárias, prioritárias, para ser submetidas a uma apreciação mais acurada. Neste caso, o que aconteceu, e o próprio deputado Alceu Moreira fez a observação, ele não teve tempo sequer de defender que se derrubasse aquele veto. Ele não pôde nem fazer isso, porque, como entrou num bloco de votação os vetos presidenciais, não houve nem a chance de fazer a defesa, pelo menos daquele item do veto a ser derrubado. Agora, o que está acontecendo? Foi vetada a proposta do Alceu Moreira e tentamos também incluir esse assunto na medida provisória 656 em análise por esta Casa. Esse texto também traz preocupações sobre o emplacamento de tratores e a suspensão da resolução. Há informações, entretanto, e essa emenda foi apresentada e acolhida pelo senador Romero Jucá, que é o relator da 656, o autor da emenda é o deputado Luiz Carlos Reis, do PP do Rio Grande do Sul. Mas já há notícia antecipada de que também essa iniciativa será vetada pela Presidente da República. Ontem, a Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania também aprovou o projeto determinando o fim da resolução do CONTRAN, que exige emplacamento e obtenção de certificado de registro veicular para máquinas agrícolas. É um projeto oportuno de autoria do senador Blairo Maggi, que seguiu um pedido de urgência para apreciação deste plenário. Essa iniciativa legislativa, como todas as outras, também tenta resolver de modo definitivo o dilema do emplacamento e da certificação para veículos no nosso país. A exigência do CONTRAN é aceitável e compreensível para os veículos que circulam por vias terrestres abertas, ou seja, todos os outros carros, situação completamente diferente do caso do interior do país, nas propriedades rurais, onde é comum e necessária a circulação de máquinas agrícolas sem cobrança indevida de impostos por uma atividade que já é onerada por outros tipos de gastos. Como bem relatou o senador Sérgio Petecão, sobre a proposta do senador Blairo Maggi, a norma do CONTRAN resultaria no indevido pagamento do imposto sobre a propriedade de veículos automotores, IPVA, na taxa de licenciamento anual e no seguro obrigatório para essas máquinas. A máquina já tem um seguro quando toma o financiamento, porque são bens, às vezes, de valor, então ela já tem um seguro de financiamento. Então, se tiver algum problema, já está segurada. É como a história do automóvel num acidente. É, portanto, nova e injusta ameaça de carga de impostos a mais e mais custos para o setor que é, do lado de fora da porteira, altamente deficitário em infraestrutura, com elevados custos de frete e limitações para o transporte de cargas.
Essa questão do emplacamento, presidente, de tratores, portanto, está sem uma solução definitiva. A decisão temporária é justa, mas o setor agrícola precisa de mais segurança jurídica, de normas claras e definitivas que estimulem a produção e o desenvolvimento do campo. É inaceitável o aumento de custos no meio rural, sobretudo aos agricultores familiares, que são responsáveis por produzir cerca de a maior parte da produção de alimentos consumidos pelo nosso país. Toda vez que se cria um gasto, se retira a competitividade. Este é o ponto central. Com menor competitividade, a produtividade também diminui e a renda do setor despenca. Os tratores precisam, por isso, e máquinas agrícolas, circular pelas propriedades rurais sem a exigência do emplacamento ou licenciamento. No caso das máquinas agrícolas, usadas rotineiramente no campo e na produção rural, defendo que essas tenham um tratamento diferenciado dos veículos de passeio comuns que circulam por nossas cidades. É preciso suspender, assim, de modo definitivo, a obrigatoriedade do licenciamento e da vistoria para os tratores e demais equipamentos usados na produção agrícola. Independentemente do tamanho da produção, a máquina agrícola deve ser vista sempre como uma aliada do produtor e de quem investe no campo. Afinal, quando a gente fala em bens de capital, a máquina é um bem de capital do agricultor. Se para a indústria o bem de capital tem, às vezes, isenção de IPI na importação, quando não tem similar nacional ou imposto de importação, como é que nós vamos penalizar logo o agricultor, que é o único agente produtivo que não define o preço do seu produto que ele produz e coloca no mercado? O único. Porque quem faz geladeira marca o seu preço, quem faz televisão marca o seu preço, quem faz automóvel marca o seu preço, quem faz qualquer produto de um simples liquidificador, qualquer máquina, o que tiver, qualquer móvel, cadeira, mesa, tudo, sofá, cama, tudo, é o fabricante que diz quanto vai custar. Em compensação, quem produz feijão, arroz, milho, trigo, não é ele que define. É o mercado ou é quem vai comprar o produto dele. Então, também por isso é enxergar esta lógica diferenciada do agricultor. Dificultar o uso dos equipamentos motorizados é criar problemas para um setor da economia tão ativo como é a agricultura. As máquinas não podem ser um custo pesado e oneroso para quem produz alimentos. Cabe recordar que a taxa média de juros do financiamento do Plano Agrícola e Pecuário 2014 e 2015, anunciado neste ano, subiu de 5,5% para 6,5% a taxa de juros para o setor. Os recursos do Plano Agrícola aumentaram de 136 bilhões de reais para mais de 156 bilhões de reais. Porém, os financiamentos para o produtor rural estão mais caros. Não é o caso da agricultura familiar, que tem juros diferenciados, mas afeta de algum modo todo o sistema produtivo de alimentos. Se perguntarmos para uma criança de 10 anos o que é um veículo para executar trabalhos agrícolas, certamente essa criança saberá que não é uma ambulância, não é uma Kombi, não é um Jeep, não é um ônibus, não é um automóvel, nem um outro veículo que não seja um trator, uma colheitadeira, uma plantadeira, uma ceifadeira, uma máquina agrícola. O poder público também precisa entender isto de forma clara. O campo brasileiro merece ser visto sem preconceitos e de forma muito equilibrada, sem perder de vista os benefícios sociais e econômicos que essa atividade traz para o país. Como eu disse, responsável pelo nosso superávit comercial, responsável pelo acesso a modernas tecnologias. Estamos aumentando a produção sem aumentar a área plantada. Significa dizer que o agricultor, senador Rubem Figueiredo, o senhor que é do Mato Grosso do Sul, o senador Jaime Campos, que está na presidência do Mato Grosso, que sabem muito bem, seja no campo, seja na produção de alimentos, seja na produção de carnes, com uma pecuária de alta genética, com a chamada carne verde, boi verde. Nós estamos num país de alta capacidade de competitividade na produtividade, mas não na competitividade. Na produtividade, o agricultor faz tudo o que tem que fazer. Faz curva de nível, faz plantio direto na palha, usa agricultura de alta precisão, usa tecnologias modernas, tudo. Nós, nos últimos 40 anos, tivemos um aumento de 240% na produção de alimentos.
e de apenas 45% na área plantada. Significa dizer que aplicamos, sim, muita tecnologia. Só que isso não está sendo reconhecido por quem estabelece as políticas públicas para o setor. E uma delas é dar maior competitividade. E maior competitividade é reduzir os custos nessa produção. Não é o que nós estamos vendo. Muito obrigada, senhor presidente.